Hoje eu quero conversar com você acerca de um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Um evento fabuloso, um milagre que chamou a atenção dos discípulos ao ponto de os deixar temerosos. Quero ler com você João capítulo 6, de 15 a 21, em que ele escreve um fato tremendo que acontece com Jesus e os seus discípulos. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25, 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Texto lindo. Ele narra a circunstância de temor em que os discípulos ficaram ao ver aquele mar agitado, ao ver a noite chegando, e Jesus vindo andando sobre as águas. Provavelmente eles pensaram que era um fantasma, uma alma penada. O que seria? Também naquela época haviam muitos mitos, muitas histórias sobre questões que o mar tenebroso, a noite, traria. Agora você imagina, mar agitado, barco batendo, ondas fortes, né? E aquele milagre acontece diante dos olhos dos discípulos. As condições adversas, no caso, os ventos fortes e escuro da noite, isso traz à nossa memória como seria também a vida do ser humano. O mar da vida, o barco à deriva, desorientado da vida. É preciso que haja um bom timoneiro. E Jesus Cristo é aquele que tem poder para pegar no leme, no timão do barco da sua vida e dar direção. Se Jesus é o capitão, é ele quem nos leva a um porto seguro. A sua presença traz paz, tranquiliza a alma, dá certeza de chegarmos bem na viagem da vida. Paz é o oposto de desordem. Esta é a ordem estabelecida por Deus, conforme está lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Observe que nós temos aqui a ordem de Deus, e o versículo seguinte diz que a terra era sem forma e vazia, mas que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ou seja, era tudo trevas, era abismo, não tinha nada, e o Espírito Santo então, com a sua presença, o Deus em Espírito, começa a pôr ordem no caos. O mundo criado agora tem paz, tem ordem. Atualmente está sujeito o ser humano a toda sorte de desordem. Por quê? O seu mundo está em desordem porque falta Deus. Quando Cristo entra no barco da vida, ele põe ordem em todas as coisas. O mundo criado, que atualmente está sujeito ao justo julgamento de Deus por causa da interferência do pecado, é que está em desordem consigo mesmo. O próprio ser humano entra em crise existencial e fica em uma desordem pessoal e a sua mente não consegue entender as circunstâncias da vida. Fica a todo tempo atormentado e isso faz com que Deus tenha uma proposta para o ser humano. Em Cristo, Deus tem poder e Ele irá fazer um novo céu, uma nova terra, com ordem, com tudo no lugar, como Ele planejou desde o início, para abençoar a vida daqueles que creem nele, que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Observe uma palavra em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, linda, e eu vou ler para você.
Vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Esse é o propósito de Deus, restabelecer de forma perfeita e definitiva a ordem no cosmos, a ordem no caos. E Ele quer começar fazendo isso em nossas vidas, restabelecendo ordem em nosso coração, na nossa mente. Deus criou o homem perfeito. Criou Deus, pois, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, é a afirmação que Moisés escreve em Gênesis capítulo 1, 27. Mas, por escolha pessoal, voluntária, o ser humano decidiu ficar com o pecado, escolheu o mal, escolheu o errado, caiu de seu estado de perfeição. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e esse homem foi Adão, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. O mesmo processo de desordem criado no caos com o pecado na natureza é o mesmo que invade o coração do ser humano e faz com que ele fique completamente desorientado por causa do pecado. Como consequência do pecado em sua vida, o ser humano está por completo perdido, sem Deus, sem salvação. A sua vida está desorganizada. Lemos em Isaías 57, 20 e 21, o profeta escreve: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos diz: o meu Deus, não há paz. Ou seja, para os perversos diz o meu Deus, não há paz. Assim como Deus deseja estabelecer a ordem definitivamente no universo, também Ele quer propor uma nova ordem no nosso coração. Não é essa proposta aí fora por uma filosofia barata, não. A nova ordem que Deus quer que tenhamos é que nós estejamos agora nas suas mãos. E essa nova ordem é uma reorganização de Deus em nossas vidas. Ele tem poder para reorganizar a nossa vida. Deus deseja estabelecer a ordem definitiva no universo e também com o propósito de estabelecer uma paz eterna no coração do homem. A mensagem de paz eterna que Deus propõe está centralizada na pessoa de Cristo. O profeta Isaías escreve lá no capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E como ungido de Deus, Jesus então, ele inaugura e fundamenta um reino de paz. Não um reino de paz com ausência de guerra, porque o crente pode até ser convocado para ir à guerra, e ele irá, sem medo algum, porque ele sabe que Jesus Cristo está com ele. Ele tem consciência de que Jesus Cristo, sendo seu Salvador, ele pode ir e lutar em favor do seu país. Porque, para o crente, a paz não é uma ausência de guerra, uma ausência de problemas, uma ausência de dificuldades. Não. Para o crente, a paz é interior. Ainda que haja guerra, ainda que haja os problemas, ainda que hajam os maiores dificuldades da vida, lá está o crente em paz, esperando em Deus a solução para os seus problemas, esperando em Deus a solução para os seus conflitos, esperando em Deus uma solução para as guerras da vida. Esse é o ponto principal. O Jesus que anda sobre as águas é aquele também que anda passeando em nossos corações, pacificando as nossas almas, trazendo alívio, conforto, consolo e esperança. Cristo é o mediador dessa paz de Deus que excede a todo entendimento. Lá em João 14, 27, João escreve para nós: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo isso. João escreve as palavras de Jesus. Literalmente,
Ele está dizendo que a paz que Cristo oferece é uma paz diferente que o mundo oferece. A paz que o mundo te oferece, você pode até tê-la, ir com ela até a hora da morte. Mas depois que você morre sem Jesus, virá o tormento eterno. Lá em Lucas, fala sobre o rico e Lázaro. O rico vivia regaladamente e em paz, mas quando ele morre, ele vai para o tormento eterno e nunca mais terá paz. Ou seja, a paz que o mundo dá é momentânea, enquanto durar o estoque aqui na terra. Mas a de Cristo é inesgotável, porque Cristo é eterno. A fonte dessa paz que habita em nós, que jorra dentro de nós, é por toda a nossa vida e alcança a eternidade. Ô bênção, né? A paz ou a ordem que Deus quer colocar nos nossos corações é estabelecer no ser humano uma paz que garante a ele uma sobrevivência num mundo injusto, num mundo incrédulo. Ou seja, Cristo é o seu justificador. Paulo fala isso em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte sacrificial de Cristo, ela pagou o preço cobrado, exigido pelo pecado. Por quê? É prova da justiça de Deus. O resultado dessa justiça da parte de Deus é ser justificado gratuitamente pela sua graça, é obtida mediante a fé, crendo, e isso é importantíssimo, crendo que morremos e ressuscitamos com Cristo, mediante a fé. Olha, não perca isso de vista, tá? Podemos viver diante de Deus sem culpa, certos que a nossa vida, que a nossa dívida de pecado foi paga. Lá em Colossenses 2, 13 e 14, o apóstolo Paulo escreve: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças a qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-a na cruz. A minha dívida foi paga, a sua dívida foi paga na cruz do Calvário, mas você precisa tomar posse dela. Nós não somos condenados pelos pecados que cometemos, mas somos condenados por rejeitar essa graça de Deus, o seu perdão. Não deixe isso escapar de você. Ame a Cristo, tome posse do perdão de Deus. Creio que não existe algo mais atormentador para o ser humano do que a sensação de que a ausência de Deus na sua vida. Não há nada mais dolorido do que a pessoa saber que Deus não existe para ela, ou que ela não é conhecida de Deus. É importante ter isso. E nada mais seguro e tranquilizador do que ter a certeza da presença do Senhor em nossas vidas. Observe que os discípulos estavam no barco e olharam no barco aquele homem chegando, aquele vulto, aquele negócio, e eles então ficaram temerosos, cheios de medo. E qual foi a palavra de Jesus? Sou eu, não temais. O caminho que nos leva à presença de Deus nos foi dado a Jesus Cristo. Ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus 10, 19 a 22. Ninguém entra na presença de Deus pelo simples fato de abrir uma Bíblia, ou até mesmo de fazer orações, ou ainda pelo fato de dar uma oferta gorda para a igreja. Não, isso não leva você à presença de Deus. O que realmente faz a diferença é você estar na presença de Deus. E porque estamos na sua presença, é que oramos, lemos a Bíblia, somos fiéis a Deus nos nossos bens, e aí buscamos ser fiel a Deus em todas as coisas.
não é porque eu consigo comprar a Deus. Não, Deus não se vende, Ele não é mercadoria. Deus não é camelô para fazer negócio com você que possa trazer vantagens para Ele ou para você. Não. Ao contrário, Deus não é comerciante a esse ponto. O que Deus é um Deus que ama, que atrai pelo seu amor, mas também se revela em justiça, em fé, em esperança. Concluindo, creia que Ele, Jesus Cristo, andou sobre as águas e hoje Ele pode andar sobre a morte triunfante. E acima de tudo, Ele pode andar e quer andar sobre a sua mente, habitando no seu coração. Fazendo isso, assim como Ele entrou no barco com os discípulos, e ali Ele então disse: sou eu, não temais. Se você convidar Jesus Cristo para ser o timoneiro do seu barco, do barco da sua vida, aquele que pega no leme e conduz o barco a porto seguro, ainda que seja noite. Para Jesus não existe noite, porque para Ele trevas, noite e luz e dia é a mesma coisa. Ele conduzirá você por um caminho seguro, certo, e guiará você nas águas tranquilas, porque Ele é o bom pastor. Levará você ao porto seguro da vida. E o principal, não apenas o porto seguro desta vida, mas levará você ao porto seguro da eternidade. Creia em Jesus, abra o seu coração para Cristo. Você que é crente, não desista da fé, não desanime de estar com Jesus em meio às lutas da vida. Olhe para Jesus como o autor e consumador da sua fé. Não perca a esperança nos momentos mais difíceis. Mas lembre-se, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Antes de orar por você, eu quero te pedir que nos ajude a manter o nosso canal, tocando no sino e se inscrevendo para que você possa receber as mensagens e assim nós possamos alcançar outras pessoas para Jesus, os que ainda não são crentes, e os que já são crentes poder edificar as suas vidas na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Ele te ajude e que você não esqueça de colocar Jesus para ser o capitão do seu barco. Amém? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, porque Jesus Cristo não desiste de nós. Ele quer, pode ser e deseja muito ser o capitão do barco da nossa vida. O timoneiro que pega no leme e nos conduz segundo o seu plano, o seu propósito. Ó Deus, nos ajude a entender isso, a doar as nossas vidas e a sermos, então, barcos nas mãos do Senhor. Ajuda-nos, abençoe-nos e nos dê entendimento para isso em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te ajude a colocar a sua vida nas mãos do grande capitão que é Jesus Cristo. Ele deseja conduzir o teu barco. Deixe Jesus fazer isso. Amém?